congregados, eu respeito a unção de Deus que está sobre vocês, que está sobre essa casa. Quando eu testemunho de vocês para outros colegas, quando eu testemunho de vocês para outras igrejas, eu falo assim: dentro tem um povo bonito, porque vocês são bonitos. Amém. Essa igreja é uma igreja bonita, é uma igreja alegre, é uma igreja feliz. E eu quero dizer que a felicidade de vocês me contagiou de tal forma que eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Amém. Grato a Deus pela oportunidade, grato à liderança dessa igreja que tem nos confiado a oportunidade de ministrar, nesse lugar tão precioso. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Amém. Mas preste atenção antes da gente ler qualquer texto, antes da gente refletir sobre qualquer palavra. Você poderia perguntar assim: pastor, qual é a diferença entre ouvir e escutar? Deixa eu dizer para você uma coisa: existe uma grande diferença. Uma grande diferença. Ouvir exige de você a sua capacidade de audição. Você vai ouvir, seja pelo ouvido, ou seja por sinais, por gestos, você vai ouvir. Alguém vai comunicar alguma coisa com você. Agora, escutar é diferente. Escutar exige reflexão. E essa noite você pode me ouvir e escutar e sair daqui com uma palavra de Deus no seu coração. Ou você pode apenas ouvir e não sair daqui com uma reflexão. Porque de fato o que vai mudar a sua vida não é apenas o ouvir, mas é o escutar. Porque quando você escuta, você faz uma reflexão e você diz assim: poxa, existe algo na minha vida que precisa ser melhorado. Existe algo no meu casamento que precisa ser melhorado. Existe algo na minha casa que pode ser melhor. Existe uma atitude, uma ação, em relação ao outro que eu posso ser melhor. Então essa noite eu quero dizer para você que é uma noite de milagres. Essa noite é uma noite de ressurreição de sonhos. Essa noite será uma noite de ressurreição de projetos que você iniciou na sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua família, e talvez você tenha parado. Sabe aquelas atividades que corriqueiramente nós cristãos fazemos? No dia 31 para o dia 1º, a gente faz uma lista lá de 10 coisas que a gente disse que vai fazer no ano, e de repente chega no final e a gente não fez nada daquilo que a gente assumiu, no papel. Essa noite eu quero dizer para você que há um rascunho que não tem sido escrito por você, tem escrito por Deus, está sendo escrito por Deus. Por quê? Porque Ele quer gerar em você, Ele quer gerar no seu casamento, Ele quer gerar na sua casa uma nova história. E falar sobre aliança preciosa nessa noite é um tema muito propício para o tempo em que nós estamos vivendo. Então eu queria que você, em voz bem alta, dissesse assim comigo: quem anda com Deus, não erra o caminho. Quem escuta Deus, não perde a direção. Quem fala com Deus, não fica sem resposta. Vamos lá, só as mulheres agora. Quem anda com Deus, não erra o caminho. Quem escuta Deus, não perde a direção. Quem fala com Deus, não fica sem resposta. Só os varões, os homens, vamos lá. Quem anda com Deus, não erra o caminho. Quem escuta Deus, não perde a direção. Quem fala com Deus, não fica sem resposta. Vamos de novo, todos juntos? Quem anda com Deus, não erra o caminho. Quem escuta Deus, não perde a direção. Quem fala com Deus, não fica sem resposta. Uma aliança preciosa.
história carrega com ela 3 verdades. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26. O texto bíblico diz assim: partiu ela. Esse texto ele conta a história de um milagre que aconteceu na casa da sunamita. Antes de falar sobre essas 3 verdades, eu queria pensar um pouquinho com você sobre algumas frases desses 2 versículos. A primeira expressão é: partiu ela. Você quer mudança no seu casamento? Você quer mudança na sua casa? Você quer mudança na sua família? A primeira coisa que você precisa aprender: você não pode ser estático. Você não pode ficar parado. Você não pode deixar de fazer nada. Você precisa fazer sempre algo diferente. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está feliz com a colheita que você está fazendo? Você está feliz com os resultados que você está obtendo? Porque para obter os resultados diferentes, nós precisamos ter ações diferentes. E muitos casamentos estão se perdendo por quê? Porque o homem parou, porque a mulher parou, porque ambos pararam. E casamento não é lugar para se parar. Casamento é lugar para a gente continuar andando, para a gente continuar prosseguindo. Casamento não é lugar da gente desistir, é lugar da gente prosseguir. Casamento não há espaço e oportunidade para usarmos a nossa mente, a nossa consciência, a nossa psique, para dizer para nós ou dizermos para o outro: eu estou desistindo de você. Mas não, é para dizer: eu vou perseverar com você, eu vou continuar com você. Porque se você quer ver mudanças na sua vida, se você quer ver mudanças na vida da sua esposa, se você quer ver mudanças na sua casa, você precisa sair desse lugar de acomodação e você precisa ir para um lugar de confrontação. E esse lugar de confrontação é a presença de Deus. No lugar de acomodação é o nosso lugar, é o lugar da nossa fuga, é o lugar em que a gente foge das crises, é o lugar em que a gente não quer enxergar os nossos erros, é o lugar em que nós não queremos enxergar aquela área da nossa vida que precisa ser moldada, que precisa ser trabalhada. Por isso sempre estamos olhando para o outro e apontando os defeitos do outro. Esses tempos atrás nós fomos aconselhados uma irmã, e por meia hora mais ou menos ela falou do seu esposo, e ela falou tanto do esposo, muito do esposo, e ela falou meia hora negativamente sobre a vida do esposo. E aí eu disse para ela: agora eu posso falar? Ela disse: sim, pastor, pode. Eu falei: então vamos virar o espelho para você, porque até agora o espelho estava virado para o seu esposo, então vamos virar o espelho para você. E quando nós viramos o espelho para ela, fizemos ela fazer uma reflexão de como é que ela estava se comportando no casamento dela, a resposta foi: pastor, eu pedi para que o senhor viesse aqui, para que o senhor concordasse com tudo que eu falei sobre a vida do meu esposo, os defeitos da vida do meu esposo, e o senhor está dizendo que eu preciso mudar, que eu preciso fazer diferente, que eu preciso me comportar diferente. E eu disse: sim, porque se você quer ver o seu marido mudar, a mudança tem que começar em você. Nenhuma mudança vai acontecer na sua casa se primeiramente não partir de você, se primeiramente você não se levantar dessa zona, dessa área de acomodação e ir para Deus e deixar com que Deus faça a confrontação. Deus está nessa noite dizendo para você: eu vou restaurar o seu sacerdócio. Mas para restaurar o seu sacerdócio, você precisa sair da zona de conforto. Exatamente o que essa mulher fez, que a sunamita fez. Diz a Bíblia: partiu ela, pois foi ter com o homem de Deus. Segunda coisa aqui: você quer mudança na sua vida, no seu casamento, na sua casa? Procure pessoas certas. E deixa eu dizer, aquilo que às vezes parece ser grande para você, que
que você não consegue administrar sozinho, você precisa procurar pessoas que estão em níveis melhores do que você. Você precisa andar com pessoas que estão um passo à frente de você. Você precisa andar com pessoas que são de Deus, pessoas que têm respostas dos céus para a sua vida. Você não pode andar com pessoas que têm o conselho do ímpio, porque quando você se assenta à roda dos escarnecedores e você abre o seu coração, você fala da sua esposa, você fala do seu marido, você fala do seu casamento, você fala das falhas que ali existem, deixa eu dizer, você vai receber conselhos ímpios, e conselhos ímpios geram mortes. Então nessa noite, procure homens de Deus, e vocês têm aqui pastores, vocês têm líderes, as esposas dos seus líderes, vocês têm aqui líderes de ministérios com casais, ministério muito bem ajustado. Então procure, não deixe o seu casamento chegar ao final, não deixe a sua casa desabar, porque você não está conseguindo resolver algo sozinho. E muitas coisas da nossa vida a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar conselho, a gente precisa procurar a pessoa certa, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem uma resposta rema, uma palavra rema que vai trazer cura para o nosso coração. E o texto continua dizendo: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi. Deixa eu dizer para você nessa noite, talvez você está dizendo assim: pastor, eu cheguei aqui nessa noite me questionando, porque há tanto tempo eu estou orando pelo meu marido e ele não muda, há tanto tempo eu estou orando pela minha esposa e ela não muda, há tanto tempo eu estou orando pela minha casa e ela continua a mesma. Parece que Deus não se importa comigo, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus não está preocupado com o meu lar. Essa é uma mentira que Satanás tem pregado a muitos casais, a muitas famílias que têm sido destruídas nesses últimos dias. Você se lembra da história da parábola do filho pródigo, quando o filho estava longe, o pai o avistou, né? E grande alegria tomou conta do coração daquele pai. Quando aqui o homem de Deus, ele vê, né, essa possibilidade de conversar, de dialogar, de estar com a sunamita, de trazer algo dos céus para a terra, ele não perde a oportunidade. A Bíblia diz que, vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi. Deus está aqui nessa noite olhando para você, Deus está olhando para o seu casamento, Deus está olhando para a sua casa, as coisas que precisam ser ajustadas. Deixa eu dizer, Deus não está estático, Deus não está parado, Deus não está alienado, Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém? Porque Deus não vai fazer na vida do outro aquilo que Ele não fez em você. Muitas vezes você quer que Deus faça algo na vida da sua mulher ou na vida do seu esposo, mas preste atenção, Deus vai fazer primeiro em você, para que depois Ele faça no outro. Amém? Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E o texto continua: eis ali a sunamita, corre a seu encontro e diz: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Diga comigo: tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não é assim que nós muitas vezes escondemos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades? Nós colocamos uma máscara de Superman, uma máscara de Mulher Maravilha, e quando as pessoas chegam para nós e perguntam: como é que você está? Aí a resposta que nós damos é: está tudo bem. Mas de fato, né, foto não revela condição de coração, de alma, de espírito. Às vezes você olha para uma foto, a pessoa está sorrindo, às vezes ela está mostrando, né, os seus dentes, mas lá dentro ela está sofrendo, ela está sangrando. Às vezes o casamento não está bem, às vezes o casamento está desajustado, às vezes o lar está num tempo de desestruturação,
de desajuste, de desencontros, de informações não correspondidas. E aí você diz: está tudo bem. Mas esse está tudo bem da mulher sunamita faz eu pensar que ela já estava acreditando naquilo que Deus poderia fazer na vida dela e na casa dela. Porque se ela não acreditasse, ela não teria saído de onde estava para ir aonde o homem de Deus se encontrava. Nessa noite eu quero dizer para você: o seu casamento vai ficar tudo bem, o seu lar vai ficar tudo bem, na sua casa vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle do seu casamento, Ele está no controle da sua casa. Talvez você diz assim: pastor, ninguém está vendo minhas lágrimas, ninguém está vendo, pastor, quando eu estou curvado, chorando, clamando pelo meu lar, clamando pela minha casa, clamando pelo meu casamento, pedindo a Deus que traga mudanças. Talvez o seu pastor, ele não está lá para te ouvir, talvez o seu líder do ministério não está lá para ouvir, mas o Espírito Santo tem ouvido as suas orações. Amém. Os céus têm ouvido as suas orações. E eu vou dizer: os céus estão vindo de encontro com a terra para fazer algo novo na sua vida. O Espírito Santo está para fazer algo novo no seu casamento. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo ao falar sobre aliança preciosa é que uma aliança preciosa não significa ausência de lutas e dias ruins. Há sempre aquela expressão: quando eu me casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu me casar, né, se acabarão os meus problemas, as minhas lutas, as minhas crises, então eu serei um príncipe e ela será uma princesa para a vida inteira, e a nossa vida será mil maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe casamento perfeito, existe casamentos ajustados, casamentos que estão sendo aperfeiçoados. Não existe um lar em que a gente possa dizer assim: eles vivem ou viveram já a vida inteira 100%, nunca teve uma discussão, nunca teve um desacordo, nunca teve um momento ruim, difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma aliança preciosa não significa ausência de lutas e dias ruins. Você está num projeto certo. Pastor, eu descobri depois que eu me casei que o casamento é um ambiente de tempestades, que o casamento é um ambiente de lutas, que o casamento é um lugar em que Deus usa a mulher ou Deus usa o marido como uma lixa para nos aperfeiçoar. Tem dias difíceis na nossa vida, tem dias difíceis no nosso casamento, tem dias difíceis na nossa casa, mas deixa eu dizer para você nessa noite: as tempestades existem para serem enfrentadas. Nós não podemos fugir delas. Você não pode fugir das suas lutas, você não pode fugir das suas tempestades. Quando você olha para o seu marido, ele tem que ser um desafio na sua vida e não um motivo de desistência. Quando você olha para a sua esposa, ele tem que ser um motivo de perseverança e não desistência, porque quem não desiste não vê melhor resultados. E nessa noite eu quero dizer para você: olha, o texto diz: vai tudo bem. É a resposta que a sunamita deu, mas não estava tudo bem. Ela saiu e deixou lá naquele quarto que ela mandou construir para Eliseu, para o homem de Deus. Ela deixou o seu filho deitado naquela cama
dias ruins. Tem dias difíceis para você? Ou é só lá na minha casa? Tem dias difíceis para vocês? Tem? Tem dias difíceis para o homem, tem dias difíceis para a mulher, tem dias difíceis para os dois, tem dias difíceis para os pais na relação com os seus filhos. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de esperança para você. A sunamita respondeu a Jéssica: tudo bem, quando não estava tudo bem. Vamos lá de novo, em voz bem alta, diga comigo: quem anda com Deus não erra caminho. Quem escuta Deus não perde direção. Quem fala com Deus não fica sem resposta. Então, se você está passando por uma luta, se você está passando por uma tempestade, acredite, você está no ambiente certo. Casamento é um ambiente de aperfeiçoamento. Deus vai usar você, mulher, para polir a vida do seu marido. Deus vai usar a vida do seu marido para polir você. Agora, o que nós precisamos fazer? Fazer exatamente o que ela fez: sairmos do lugar de acomodação. Saímos do lugar em que nós não fazemos absolutamente nada. Nós ficamos estáticos. O casamento está indo para o ralo, o casamento está indo de mal a pior. Nós estamos percebendo que há desajustes, que há desacordos, que há desentendimentos, que o amor está se esfriando, que a relação está se esfriando, e nós não fazemos absolutamente nada. Por quê? Porque nós focamos na tempestade, nós focamos na crise, nós focamos no defeito do outro, nós focamos no momento difícil que estamos passando, e nós esquecemos de focar em Deus. Você precisa voltar o seu olhar para o alto, para as coisas do alto, para o autor e consumador da sua fé. Pastor, eu estou naquela época da música da Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Isso é a maior mentira que Satanás tem pregado aos crentes de hoje. Você nasceu. Você não precisa ser igual ao seu pai, você não precisa ser igual à sua mãe, você não precisa ser igual aos seus avós, você não precisa ser igual a absolutamente ninguém. Você precisa aprender a ser igual a Jesus. Você precisa aprender a se parecer com Jesus, porque quando você se parecer com Jesus, você vai amar a esposa que está do seu lado como Jesus amou a igreja. Quando você estiver do lado do seu marido, submissão para você não vai ser um problema. Sabe por quê? Porque quando o homem entende o seu sacerdócio e ele se firma no seu sacerdócio como cabeça do lar, nenhuma mulher tem dificuldade de se submeter. Nenhuma mulher tem dificuldade de submeter a sua direção e a sua liderança. Nessa noite, tempestades não são oportunidades para se fugir. Tempestades são oportunidades de crescimento. Amém? Amém? Você entrou aqui com uma luta no seu casamento, você entrou aqui com uma luta na sua casa, há uma tempestade aí, há um vento forte batendo aí. Deixa eu dizer, Deus vai usar essa tempestade, esse vento, para fortalecer o seu casamento. Amém, querido? Em nome de Jesus. Mas você precisa pegar na mão da sua esposa, você precisa pegar na mão do seu marido, porque nós não vencemos sozinhos, nós não vencemos isolados, nós vencemos juntos. Amém? A aliança preciosa faz a gente entender que nós crescemos juntos. Profetiza hoje, gente. Não deixa para amanhã não, profetiza hoje, hoje à noite. Deus vai me mostrar um caminho, Deus vai me mostrar uma saída. Profetiza hoje, os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a Deus, e eu não vou perder a direção. Profetiza hoje no seu casamento, eu vou clamar ao Senhor e Ele me trará a resposta. Profetiza nessa noite um cântico novo na sua vida. Sabe aquele cântico que nós cantamos na nossa igreja? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, porque Deus está ouvindo a sua oração. Amém?
Tempestades são oportunidades para crescermos. Segunda lição preciosa que nós aprendemos nesse texto é que uma aliança preciosa tem também dias bons. O seu pastor, eu amo o seu pastor, não é um pregador de desgraça. Os pastores que vocês têm nessa igreja não são pregadores de desgraça, porque nós somos chamados para pregar a graça. Amém? Amém. Pregar a graça, e a graça restaura casamento, a graça restaura o lar, a graça restaura as nossas vidas. Mas pastor, mesmo entendendo o poder da graça, a Bíblia diz que há dias bons e há dias maus. Sim, para quem? Tanto para nós que estamos aqui hoje, dentro desse templo, dentro dessa igreja, que pertencemos ao corpo de Cristo, como aqueles que estão lá fora. Existem dias bons e existem dias maus, mas eu quero dizer para você nessa noite, tem notícias boas também. Amém? Tem notícias boas, tem novidades, tem curas, tem milagres. Mas pastor, quando eu me assento, a minha roda, o meu núcleo de relacionamento, o que eu tenho para falar do meu marido é só coisas negativas, o que eu tenho para falar da minha mulher são só coisas negativas. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Assim como aconteceu algo sobrenatural na casa da sunamita, e Deus mudou a história da vida dela, da vida do seu filho, Deus também mudará a sua história. Veja o que o texto diz. Eliseu chamou a Geazi e lhe disse: chame a sunamita. E quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. O menino estava morto. Estava morto. Geazi vai lá, faz talvez a sua oração, faz lá o seu clamor. Ele volta ao homem de Deus e diz: o menino continua estático, sem respirar, sem se movimentar, ele está morto. E ele vai para lá, ele deita sobre aquele menino, ele coloca a sua boca, os seus olhos, o seu corpo para aquecer a vida daquele menino. E depois de mais do que uma tentativa, a vida volta àquele corpo. Há uma ressurreição daquele menino. Eu quero dizer para você que você precisa tentar mais do que uma vez. Você precisa tentar 2, você precisa tentar 3, 4, se possível, quantas vezes for necessária, para que Deus faça ressurreições do seu casamento. Amém. Pastor, eu casei com um homem que já não é mais o mesmo. Eu casei com uma mulher que já não é mais a mesma. O nosso casamento está mais ou menos assim. Ele não está nem frio e ele não está nem quente, ele está morno. Então você precisa nessa noite acreditar que Deus está com as suas mãos levantadas, direcionadas para a sua vida nessa noite, e o que Ele mais quer é que você saia daqui com o seu casamento restaurado, com o seu relacionamento restaurado, para que ele não seja um relacionamento morno, mas ou ele seja frio ou ele seja quente. Porque nem Deus suportou a história de uma igreja que se apresentou a Ele de forma morna. Nenhuma mulher suporta um relacionamento com um homem cujas atitudes são mornas, indefinidas. Nenhum homem consegue sobreviver ao lado de uma mulher morna, uma mulher que não tem atitude, uma mulher que não tem perseverança, que não tem constância. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que assim como o Senhor ressuscitou o filho daquela sunamita, Deus vai ressuscitar aquilo que tinha, que era bom, que era excelente, que você apreciava na vida da sua mulher, na vida do seu marido, e que com o tempo tem se apagado. Você se tornará um homem mais romântico, você se tornará uma mulher mais romântica, você se tornará um homem mais delicado, mais cuidadoso, mais gentil, mais protetor. Você vai olhar para a mulher que você tem do lado e vai dizer: essa mulher que tenho não é uma mulher comum. Por que não é uma mulher comum? Porque foi a mulher que Deus me deu. E a mulher que Deus me deu, ele diz assim que ela é mais preciosa que os rubis. Ela é mais preciosa que qualquer joia que pode ser apresentada com o seu valor definido. Ah, o marido que está do meu lado é um varão precioso. Por quê? Porque foi Deus que me deu. Ah,
Nós temos um carpinteiro para poder trabalhar. Nós temos um carpinteiro para poder dar jeito. Amém? Para poder dar forma, para trazer a diferença ou fazer diferença nas nossas vidas. Vamos de novo em voz bem alta? Quem anda com Deus não erra caminho. Quem escuta Deus não perde a direção. Quem fala com Deus não fica sem resposta. Profetiza hoje no seu casamento. Talvez você está aqui num nível de ansiedade tão alto em que você não consegue enfrentar a sua tempestade, a sua luta no lar, a sua luta no casamento, e você está fugindo dela, a sua alma está incomodada, e talvez essa noite é noite de você cantar: acalma minha alma, aquieta ali, o Pai está cuidando de tudo para ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o clamor de ninguém. Diga para a sua alma nessa noite: sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle do meu casamento. Lá na minha casa não tem uma placa dizendo sobre nova direção. Não, lá na minha casa está escrito assim uma placa: tem uma direção do Espírito Santo de Deus nessa casa. Tem uma direção do Espírito Santo de Deus nessa família. A minha casa é governada por Ele, o meu lar é governado por Ele, o meu casamento é governado por Ele, a minha mente é governada por Ele. Por isso, nessa noite, você que está aqui ansioso, ansiosa, preocupado, deixa eu dizer para você: aquiete, porque o guarda de Israel está trabalhando na sua vida. O guarda de Israel está trabalhando na vida da sua esposa. O guarda de Israel está trabalhando na vida do seu marido. Amém? Segunda verdade, a terceira verdade que nós aprendemos ao falar sobre uma aliança preciosa é que ela é definida por aquilo que te governa. Uma aliança preciosa é definida por aquilo que te governa. Aquilo que recebe mais a sua atenção é o que te governa. Veja que essa mulher tinha em casa um filho morto. Certo ou não? Certo? O foco daquela mulher era o quê? O filho que estava morto. Ela deixou para trás quem? Seu marido, ela deixou sua casa, ela deixou seus projetos e ela foi em busca do homem de Deus. Deixa eu dizer para você nessa noite: aquilo que você dá mais atenção é o que vai te governar. Qual é o estado emocional daquela mulher? Como é que ela se encontrava? Alegre, feliz, celebrativa, cheia de júbilo? Não, o texto diz que ela estava angustiada. Talvez você está aqui nessa noite debaixo de angústia. Você é um homem que está angustiado, uma mulher que está angustiada. Talvez coisas que tenham acontecido no seu relacionamento que tem feito você viver uma angústia diariamente, semanalmente. Por que não dizer que talvez essa angústia já tenha durado alguns anos? E você diz: pastor, não passa. Eu venho à igreja, não passa. Eu oro, não passa. Eu leio a Bíblia, não passa. Deixa eu dizer para você: uma hora vai passar. Uma hora você vai vencer. Uma hora tudo isso vai mudar e vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque o oleiro não desiste da sua obra. O oleiro não desiste daquilo que ele começou a fazer. Deus não começa algo e para. Deus não começa um projeto e encerra pela metade. Deus, ele vai fazer o que precisa ser feito para que haja um lar mais ajustado, um casamento mais ajustado, em que ao invés de angústia haja alegria na sua vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? Veja que o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz: e ela estava profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. A Eliseu, Deus ainda não tinha revelado o motivo da angústia dela. Ele só fica sabendo da causa da sua angústia quando ela fala, quando ela abre o coração, quando ela coloca para fora.
fora. Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa vida não são resolvidas porque nós temos muitas caixinhas com chaves e nós vamos trancando, na verdade, aquelas angústias, aqueles sofrimentos, e nós vamos colocando chaves e nós não vamos compartilhando com o outro que nós estamos passando. E chega uma hora que há tantas caixinhas e há tantas chaves dentro de nós que nós começamos a perder o controle. Nós começamos a ficar nervosos, nós começamos a maltratar o outro, nós começamos a ter atitudes que machucam e que ferem o outro, nós começamos a perder, na verdade, aquele lado bom que nós tínhamos por conta dessas caixinhas, que a gente vai guardando os nossos problemas, as nossas crises, as nossas dificuldades, e nós não permitimos compartilhar com a esposa ou compartilharmos com o marido. Deixa eu dizer para você, o melhor conselheiro, a melhor conselheira que você precisa ter é o seu marido e a sua esposa. Se você não puder confiar as suas particularidades, as suas intimidades, as suas lutas com ela, com ele, deixa eu dizer, talvez com uma outra pessoa, não vai gerar muito resultado. Porque tudo precisa começar com você, tudo precisa começar no seu lar. Mas pastor, se eu abrir o que eu estou passando com a minha esposa, ela vai sofrer. O sofrimento faz parte do processo. Pastor, se eu compartilhar com meu marido o que eu estou enfrentando, ele vai sofrer. O sofrimento faz parte do processo. E você não transfere processos para ninguém, porque o que você tem que passar, você vai enfrentar. Não adianta, a gente às vezes pode tardar no processo, mas a gente nunca pode transferir o processo para o outro, porque quem tem que passar por aquilo somos nós. Nos unimos, sentamos, conversamos, mostramos a nossa dor um ao outro, a dificuldade um ao outro, entendemos que os dois não são suficientes para resolver. Procure sua liderança. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é o pastor de uma outra igreja, não, é o pastor da sua igreja, é o pastor que te pastoreia, é o pastor que Deus colocou sobre a sua vida, é o pastor que vela pela sua alma, é o pastor que vai ser cobrado de Deus um dia. Por quê? Porque essas ovelhas estão debaixo da sua autoridade. É ele que precisa dar direção, é ele que precisa mostrar para você se você está certo, se você está errado, se você precisa mudar de vida ou não. Tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Quem sou eu define quem eu sou, mas também como nós estamos. O autoconhecimento é importante para vivermos uma vida a dois. Você precisa se conhecer, mas somente se conhecer não é o suficiente. Você precisa conhecer o outro. Quem aqui está casado há mais de 25 anos? Há mais de 30 anos? Há mais de 40 anos? Há mais de 50 anos? Chegamos aos 40. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão na casa dos 40. Tem dia que a gente se surpreende, não? A gente já está tanto tempo com o outro, mas a gente pega o outro fazendo coisas que a gente não tinha visto fazer. É ou não é? É ou não é? Por quê? Porque o casamento é uma caixinha de surpresa. Todo dia é uma caixinha de surpresa. A sua esposa é uma caixinha de surpresa. Seu marido é uma caixinha de surpresa. Às vezes ele vai fazer algo que nunca tinha feito, ou falado algo que nunca tinha pronunciado, nunca tinha compartilhado com você. Às vezes ele vai fazer alguma coisa que não é costumeiramente dele, mas eu estou falando algo positivo. E quando o seu marido faz algo positivo para você, o que você faz? Você trata de forma normal, ou você vai para ele e diz assim: parabéns, maridão, trocou a lâmpada lá de casa que já fazia 2 anos que estava queimada? O que você faz? A hora que ele despertou e trocou a lâmpada, você fica naquela zona de conforto e fala assim: não fez mais do que a sua obrigação. Você quer deixar o homem feliz?
olha para ele e fala assim: você é o melhor eletricista que tem na cidade. Ele vai ficar feliz. E a sua esposa, quando faz o café está mais forte, mais fraco, mais doce, você elogia o café que ela faz? Você elogia a comida que ela faz? Porque nós homens somos muito espertos para criticar. É ou não é? Quando falta sal no bife, quando falta sal no feijão, quando falta sal no arroz, mas o dia que ela cozinha perfeitamente, o que a gente faz? Fica na zona de acomodação e olha para aquilo e diz assim: não fez mais que a sua obrigação? Não, meu amado, diz assim: a comida está maravilhosa, está deliciosa, você hoje foi demais. Você quer alegrar o coração da sua esposa? Elogie o que ela faz de bom. Você quer alegrar o coração do seu marido? Elogie o que ele faz de bom. Amém? Pare de olhar para os defeitos e comece a olhar para o que ele tem de bom, para o que ela tem de bom. Comece a olhar. Talvez o seu marido não é o homem mais bonito da cidade, Presidente Prudente, mas é o homem que Deus te deu. Elogie ele. Talvez a mulher que você tem não é a mulher mais bonita da cidade de Presidente Prudente, mas é a mulher que Deus te deu. Elogie ela. Não permita o padeiro elogiar sua esposa. Não permita a mulher da esquina elogiar o seu marido. Você é que precisa fazer isso. Comece a valorizar o que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque quando nós valorizamos o que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo não morre, mas aquilo ganha vida, aquilo ressuscita todo dia. Amém, queridos? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos de novo. Quem anda com Deus não erra caminho. Quem escuta Deus não perde a direção. Quem fala com Deus não fica sem resposta. Palavras são decretos. E eu vou lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Pega aí, é para você. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Amém. Querido, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Haverá sim uma noite de choro, de dor, mas haverá também uma manhã de alegria, um amanhecer de alegria. Você não vai mais para o seu núcleo de relacionamentos, para suas rodas de conversa, falar negativamente do seu marido ou da sua esposa. Agora você vai exaltar as qualidades que ele ou que ela tem e dizer para todos, para a família dela ou para a família dele ou para a sua família, para os seus amigos: a mulher que eu tenho é uma bênção, o marido que eu tenho é uma bênção, a família que eu tenho é uma bênção. E você vai fazer isso não com tristeza, você vai fazer isso com alegria. Você não vai fazer isso com cabeça baixa, mas com celebração, com júbilo dentro de você. Amém, querido? Glória a Deus. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem como amanhecer. Eu concluo essa nossa reflexão dizendo que uma aliança preciosa, ela é marcada por 3 verdades. 3 verdades que marcou a vida da sunamita e 3 verdades que podem marcar a minha vida, a sua vida, o nosso casamento, a nossa família e a nossa história. A primeira delas é que uma aliança preciosa não significa ausência de lutas e dias ruins. Eu não vou desistir do meu casamento por causa dos dias ruins. Eu não vou desistir da minha esposa e do meu marido por causa dos dias ruins. Nós vamos vencer juntos. Amém? Nós vamos vencer juntos. Talvez as pessoas olhem para você hoje no melhor tempo de prosperidade, mas não sabe o que você passou lá atrás, não sabe as ventanias que você teve que enfrentar lá atrás. Talvez as pessoas olhem para você no melhor momento de prosperidade em áreas específicas da sua vida e dizem assim: olha como ele está, olha como está a vida dele ou a vida dela, mas não sabe as lutas que você enfrentou para chegar onde você está. A segunda verdade é que uma aliança preciosa tem dias bons, tem dias maravilhosos.
Tem dias que dá vontade da gente colocar uma música e dançar com o outro, e celebrar com o outro, e cantar com o outro. Por quê? Porque é maravilhoso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa esperança por dias melhores. A alegria do Senhor é a nossa capacidade de acreditar que Deus está conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós, que Ele não desistiu das nossas vidas, por mais difícil que Ele seja. Teu casamento vai ter novidades, teu casamento vai ter curas, teu casamento vai ter milagres. Amém. Você crê nisso? Amém. A terceira verdade é que uma aliança preciosa é definida por aquilo que te governa. Aquilo que você dá mais atenção é o que vai governar você. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar saída. Pastor, eu não estou conseguindo ver saídas. Vamos de novo? Quem anda com Deus, não erra o caminho. Quem escuta Deus, não perde a direção. Quem fala com Deus, não fica sem resposta. Aleluia. Sabe aquele pontinho preto que tem lá na parede? O pontinho preto. A gente esquece do restante de tudo que está em volta e a gente foca naquele pontinho preto. É isso que a gente precisa parar de fazer no nosso casamento. Parar de focar na crise, parar de focar na angústia, parar de focar na tristeza, parar de focar na decepção, parar de focar naquilo que o outro te ofendeu, parar de focar no casamento e começar a fazer comparações, sabe? Comparações, o marido dela faz, a esposa dele faz. Deus não fez todas as pessoas iguais. Nós somos diferentes uns dos outros. E a linguagem pela qual nós somos criados, ela também é diferente. A linguagem de amor, muitas vezes, nossa, é diferente. Às vezes você cobra do seu marido uma linguagem de amor que você quer abraço, você quer beijo, você quer, sabe, você quer dançar, você quer celebrar, você quer agarrar, você quer passar seu perfume para ele. Mas ele foi criado a vida inteira sem um abraço do pai, sem um abraço da mãe, sem essa linguagem de amor corporal. E agora ele está tentando transferir isso para o relacionamento com você. E você precisa entender que a linguagem dele não é essa, talvez é outra. Você precisa aprender a linguagem de amor do seu marido. Talvez ele não é esse marido pegajoso, sabe? Beijoqueiro, que toda hora está te abraçando, que toda hora está dando uma mordidinha na ponta da sua orelha. Mas você tem um maridão que está ali do lado, firme, cabeça do lar, líder, posicionado, homem de Deus, homem de oração, homem da palavra, homem que não perde um culto, homem que está onde Deus está, homem que está com os ouvidos para ouvir a voz de Deus e receber a direção. Valoriza o que você tem. Talvez a linguagem de amor da sua esposa não seja também essa, né? O fato de estar ali pegajosa, beijando, abraçando, sabe, querendo dançar com você, vamos lá. Mas a linguagem dela talvez é cuidar de você, fazer uma comida que você gosta, deixar a casa organizada para que você possa usufruir de um ambiente, né, muito bem organizado, passar as suas roupas, cuidar de você, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Talvez a linguagem de amor de um e outro é diferente e a gente precisa entender essa linguagem. Minha esposa, a linguagem dela é uma linguagem mais corporal. Ela gosta de abraço, ela gosta de pegar nas mãos, ela gosta de contato. Você vai cumprimentá-la, pode esperar que, se você forçar a mão para não abraçar, ela vai puxar você, porque é a linguagem de amor dela. Ela levanta de manhã e vem, a primeira coisa que ela faz é me dar um beijo. Primeira coisa que ela faz.
depois de escovar o dente, depois de passar com perfume, depois de escovar o cabelo, né? Depois de tirar o pijama, colocar com outra roupa, ela vai lá e me dá um beijo. Nós precisamos aquecer o nosso relacionamento com a linguagem certa de amor. Amém? Amém. Uma aliança preciosa. Tem tempestades? Tem. Uma aliança preciosa tem dias bons? Tem. Uma aliança preciosa tem algo que te governa? Tem. E a pergunta que eu encerro essa reflexão é: o que está governando você? O que está governando seu casamento? O que está governando seus pensamentos? Esses dias atrás, ao aconselhar um homem, ele disse: pastor, eu estou indo embora. Eu disse: como assim você está indo embora? Ele disse: eu estou deixando a minha casa. Mas você vai deixar sua esposa? Você vai deixar os seus filhos? Sim, eu vou deixar a minha família. E eu disse: não faça isso. Nenhum sucesso justifica o fracasso do seu casamento. Você pode ser um homem ou uma mulher muito bem definida financeiramente, mas se você não for bem definido no seu casamento, nenhuma prosperidade financeira substitui isso. E eu quero profetizar nessa noite que haverá prosperidade espiritual, haverá prosperidade emocional, haverá prosperidade, uma linguagem de amor, que o seu relacionamento seja hoje aquecido pelo Espírito Santo. Amém. Amém.